Olá, pessoal. Pera aí. Olá, pessoal. Pera aí. Pera aí, ó. Eu vou contar até três mentalmente. Não, você já não tinha colocado pra gravar? Vai fechar? Não, não. Pra gravar de Não, novo? não. Já deixa gravando, aí depois eu corto. Pera aí. Ah, tá. Vou contar mentalmente até Ok, vai três. lá, vai. Respira fundo. Tá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para o podcast do Ovest, chamado Pod Ovest. Eu sou o Victor, você deve me conhecer no site como Jipeiro Espacial. E hoje eu estou aqui na presença do nosso ilustríssimo Rodrigo. Se apresente-se, Rodrigo. Olá, caros ouvintes do Podvest. Isso, Podvest, O, Podvest. po- o podcast do Ovest. Mas o começo é assim mesmo. A gente tá iniciando. Estamos há semanas tentando fazer isso, né? Agora que finalmente conseguimos começar, então vamos ver o que que sai. Eu Realmente. sou o Rodrigo, conhecido como Rodrigo. Então, Cuidado aí para vocês não se não confundirem, tem, hein? E, não tem erro. é, bem, como o E Rodrigo disse, a gente está tentando já há mais ou menos umas 3 semanas para tentar gravar esse podcast, porque realmente eu nunca pensei que um podcast daria tanto trabalho. Pois é, mas dá muito trabalho. sim. E, claro, não se assustem, né? Porque isso aí só veem os nossos avatares, né? É, Leem o que escrevemos. O Vitor, no caso, como já tá gravando os vídeos, né? Todos já tiveram acesso à voz dele, né? Já viram que é uma voz de adolescente. um jovem adolescente que ainda não passou da É, um jo puberdade, Exato, um jovem adolescente com sotaque mineiro. realmente. E eu. Você descreva aí minha voz. Ah, você é uma voz de radialista meio refinada e ao mesmo tempo completamente assustadora, que parece mais um dublê de Darth Vader dos anos 80. Só que, por exemplo, para vocês que estão escutando a voz do Rodrigo pela primeira vez, é realmente um choque, não é? Porque realmente, quando eu escutei a voz dele pela primeira vez, eu levei um susto, porque eu nunca imaginei que fosse tão grave. E pois é. E, bem, pessoal, qual que é o assunto de hoje, Rodrigo? Bem, para começar, vamos falar, aproveitar que estamos no período de lançamento do sexto Missão Impossível, né? E vamos Sim. falar do cinema de ação. Sim, Tentar, com o pouco conhecimento que a gente tem lá do começo, né, voltar lá do começo, falar mais ou menos pelas décadas como que o cinema de ação foi se moldando, como é que ele foi evoluindo, e claro, no meio disso falando também, né, do que eu gosto, né, de filme de ação, do que você gosta, sim, sim. né, das coisas que mais nos atraem nesse gênero, que eu diria que é um dos gêneros assim mais fundamentais do cinema, né, porque eu acho que o entretenimento, né, que é uma das funções básicas, né, do cinema, ele encontra um caminho, assim, um canal, né, perfeito na ação, né? Assim como no terror, tem alguns gêneros que o entretenimento ele consegue um canal né, de para se espalhar que é perfeito, né? Que Sim, terror, né? Que a gente gosta de ir ao cinema sentir medo, né? sim, sim. A comédia que a gente gosta de ir ao cinema rir. E a ação, né? Porque é muito bom você ir ver algo que você sabe que é impossível, né? Exatamente. Você É, tem a noção de que é impossível, né? sim, é como se você fosse ao cinema querendo realizar o seu sonho, você ter acesso a uma realidade que você nunca teria no na vida real. E o cinema de ação, Exato. bem como o cinema de terror, a comédia, ele se consolidou em Hollywood e hoje em dia os maiores ícones que a gente tem em relação ao cinema, e não só ícones, mas também as maiores produções, possuem pelo menos
parte do gênero de ação. Se não são exclusivamente filmes de ação, eles partilham de algum elemento que submete aos elementos do cinema de ação. E, Exato. e como mais ou menos funciona, como se formou esse gênero, Rodrigo? Ele caminha já de Eu muito acho tempo, que né? sim, é bem isso que você disse mesmo. É um gênero que durante muito tempo esteve associado a outros gêneros, né? É um gênero que demorou para que ele andasse sozinho, que você identificasse um filme de ação como apenas um filme de ação, Sim, né? sim. É um gênero que desde o nascimento do cinema ele se junta com outros gêneros e se juntou muito bem com vários, né? Vários gêneros utilizam, né, a ação muito bem. E começa mesmo lá no começo mais antigo, assim, que é com o Grande Roubo de Trem, né, que é o famoso curta de um dos operadores dos irmãos Lumière. Sim, sim. Ou não, errei, não é dos irmãos Lumière. Aqui é se virando nos 30, a gente Sim, tá sim. fazendo aqui de cabeça, não é dos irmãos Lumière, de Thomas Edison. E Um dos você. operadores de câmera de Thomas Edison, que fez esse filme, que é assim, que é um filme que ele é a gênese de dois gêneros. Ele é a gênese tanto da ação quanto do faroeste, né? É um filme que o básico do básico que a gente veria no cinema faroeste nos anos seguintes, especialmente a partir da década de 20 e 30 com o John Ford e outros diretores, começa a ser pensado nesse curta, O Grande Roubo de Trem, de 1903, de Edwin Porter, que foi um operador de câmera de Thomas Edison, produziu esse filme para os estúdios Thomas Edison. Que é um filme que tem... É o primeiro filme a mostrar ação mesmo, né? Que são bandidos, né, que invadem, né, uma estação de trem, né, um trem para roubá-lo. Tem tiroteio, né, tem perseguição. E ali naquela época ainda ali o cinema mudo, né, com filmes que não passavam de 5, 10 minutos. A gente tem os primeiros elementos do cinema de ação, inclusive com a famosíssima cena, né, que marcou a época e que na época aterrorizou milhares de espectadores, né, que é o bandido, que termina o filme com o bandido olhando para a tela e atirando na direção da tela. E as pessoas saíram, né, correndo na época do cinema. Caramba, a bala vai me acertar, né? Quanta ingenuidade, né? E Pra gente hoje, olhando pra trás, né, quanta ingenuidade, quanta mas... ingenuidade. Não, até com cinema de 3D hoje em dia a gente não se sente assim tão imerso ao ponto de sentir medo. Quer dizer, algumas pessoas sim, mas eu, por exemplo, nunca me senti tão imerso ao ponto de sentir medo ou de me sentir completamente dentro daquele mundo, entendeu? Como por exemplo, de alguém Sim, né? apontar a arma para a tela e dar um tiro e eu me assustar assim, e falar, meu Deus, esse tiro vai pegar em mim. É... Mas a gente nasceu com essa cultura, né, do cinema, né? Sim, sim, Aquelas pessoas estavam vivenciando uma arte que tinha nascido há 6 anos. exatamente. Começou a nascer, né, há 6 anos. Então, Tinha nascido há realmente, o seis impacto que anos, aquilo teve... tinha nascido há 6 anos e estava começando a engrenar nesse gênero de ação que a gente está abordando aqui, somente naquele momento, né? Exato. Isso me lembrou uma coisa que o meu avô me contou quando a gente foi assistir o primeiro filme do Tubarão, aquele do Steven Spielberg. E ele me Sim. contava que foi ao cinema e que todo mundo estava muito louco com aquele filme. Todo mundo ficava muito impressionado com o tubarão. E olha que o tubarão aparecia só no final do filme, né? Com toda aquela aura de horror e de construção de cena que o Steven Spielberg fez. E ele disse que quando o tubarão apareceu pela primeira vez na sala do cinema dele, muitas pessoas pularam da cadeira e alguns se retiraram durante a maioria das cenas passando mal. Ou seja, eles estavam tão imersos naquele mundo que eles literalmente passaram mal de ver a crueldade que o tubarão
que o tubarão estava praticando perante aqueles banhistas, entendeu? E eu achei isso muito interessante. Ele me contou com tanta alegria, com tanta satisfação, que ele meio que fez uma analogia de todo o sentimento que ele mesmo, inclusive, sentiu quando foi assistir ao filme no cinema pela primeira vez. E... É, 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 ok. É realmente impressionante. Não, é uma coisa realmente impressionante. Sim, sim. E não só o Tubarão, né? Outros filmes na mesma época, como O Exorcista e Bebê de Rosemary, tiveram também impactos similares. Sim. Pessoas, né, no meio das sessões, saindo, vomitando. E essa coisa que o impacto do que é mostrado cria, né, na imaginação. Que é uma coisa também que talvez hoje a gente nem tenha como reprisar isso como os antigos viveram, né? Sim. Quase impossível, porque por conta do que falamos um pouco antes, que a gente já nasceu imerso nessa cultura, né? Não só na cultura do cinema, mas também na cultura do cinema na nossa casa, na televisão, hoje, no celular, no computador, que até os anos 70, nos 80 não existia. Né? Quando eu mesmo era criança, era só o VHS. Entendi. Né? Claro, já era uma evolução em relação ao que quem nasceu nos anos 70 possuía. Mas compara, né, os anos 80, 90 com o VHS com o que a gente tem hoje. Que você tá no ônibus, indo pro trabalho, indo pro shopping, indo pra qualquer lugar, você tá vendo filmes, você tá vendo séries, Sim. você tá vendo... Sim. Você está a todo momento vendo tudo, né? É uma coisa realmente... até... E aí, claro, o impacto diminui, né? Óbvio, sim, né? Completamente. O impacto de certas coisas diminui. Até porque muitas pessoas também elas ficam meio que insensíveis quanto às produções de hoje em dia. É igual um Tubarão. Se o Tubarão fosse lançado hoje em dia, igual você falou, pela cultura, por tudo que a gente já está acostumado, a gente nem se assustaria. A gente acharia, nossa, que cena mal feita essa daqui, nossa, que CGI mal feito, entendeu? Exato. A gente começaria a criticar aquele filme por não ser real o suficiente. Então, tem uma grande diferença de gerações aí. E como você estava falando do impacto, por exemplo, voltando lá ao tema da criação do gênero de ação e do próprio faroeste. Quem saiu da sessão do filme, desse primeiro filme, O Grande Roubo do Trem, desse curta, eu tenho certeza que pelo menos alguns deles se sentiram motivados em, meu Deus do céu, eu quero assaltar um trem, eu quero roubar o trem, porque é meio que se espelhar ou então ficar tão comprado pela proposta do filme, ainda mais sendo uma evolução tão grande naquela época, em que as pessoas ficavam meio que viciadas naquilo, né? Naquele produto, queriam consumi-lo ao máximo. Porque, por exemplo, criando o gênero de ação e de faroeste, aí isso criou filmes de faroeste em que as pessoas que iam assistir esses primeiros filmes de faroeste queriam viver no faroeste, queriam ser esses grandes foras da lei, essas coisas, porque eu acredito que realmente existam pensamentos assim nessa época, como existem hoje em dia, entendeu? Como uma criança que vai ver um filme quer ser o Superman. Naquela época ela queria ser um cara do faroeste, entendeu? Queria montar no seu cavalo. Eu acho que tem muito disso também. Da influência que o gênero teve na formação cultural das pessoas. Sem dúvida, porque é um fenômeno que você encontra em toda a arte. Né? A literatura sempre teve esse efeito também. Né? Quando se lia as histórias de cavalaria na Idade Média, né, dos guerreiros e tudo mais, as pessoas que liam ansiavam ser como aquelas pessoas, ansiavam ter a bravura, né, ansiavam viver os feitos que aquelas pessoas viviam. Sim. Até mesmo muito antes, na época dos gregos ainda, a Odisseia de Homero. Então a arte ela sempre tem também esse papel, né, de fazer você se espelhar, né, de algum modo em algo que possa, ou não, né, ser mais elevado. Sim. Que possa te inspirar em princípios, em virtudes, em ideais. Né? Ela sempre tem realmente esse aspecto. É um dos aspectos da arte, né? Todas elas. Né? E o cinema não teria como ser diferente, né? Não teria como fugir. Uhum. E aí voltando então ao nosso
cerne principal da ideia, que é o cinema de ação. Então acho que seria interessante a gente ir pelas décadas, falando um pouco, né, sobre como que o cinema de ação existiu nas décadas do cinema, né, que é uma arte tão nova, né? Aham. Parece que é tão antiga, mas é tão recente, né? E, e aí falando pelas décadas a gente vai criando, acho que um painel, né, mais amplo, né, do Uhum. de como que ele foi ali se moldando, se adaptando a outros gêneros e chegando ao ponto de se tornar, né, um gênero próprio, né? Com Que é uma certeza. coisa que demorou um pouco, né? Demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. Chegou ao ponto da ação. Você tem um filme que é só ação, né? Um filme só de Literalmente, ação. às vezes não tem nem roteiro, às vezes é Liter- só metralhadora e gente morta. é, exatamente. E aí tudo começa com o Faroeste. Que coisa, né? Que coisa. Agora, Rodrigo, você pode desabafar tudo isso, retirar tudo isso que tá dentro da sua garganta e falar um pouco sobre Faroeste pra gente. E, e aí quem me conhece sabe que eu não tô nem um pouco feliz de dizer isso, né? Que começa tudo com Faroeste, né? É algo que não é algo que não me agrada nem um pouco dizer. Longe disso, né? Longe de mim. Né? Mas realmente começa com o Faroeste, né? Que é que é o gênero, como o André Bazin, né, o grande teórico francês, vai dizer num artigo já nos anos 50, que é o cinema americano por excelência, né, o Faroeste. E é um gênero que acaba unindo em si não só a ação, como várias outras coisas. Vários outros gêneros do cinema se desenvolvem naqueles primeiros anos, né, aquelas primeiras décadas, junto do Faroeste, ao lado do Faroeste. E aí eu diria que um momento ali fundamental é aquela transição na década de 20 pro cinema sonoro, né? Porque o cinema ainda fica ali, né, uns 15, 20 anos só com o cinema mudo, sem ter como dar um salto, né? Que ainda Sim, tinha a limitação de não ter som, né? De não captar o som das falas e tudo mais. Então, você ainda tinha essa limitação, essa necessidade de intercalar sequências onde aconteciam coisas físicas com letreiros, né? sim. O cinema mudo precisava fazer isso. Mas Né? poucos Começava letreiros uma também, né? cena, poucos letreiros, mas aí começava uma cena, você precisava cortar, né, aquela tensão da cena com, né, a legenda. Sim, sim. Estava, fulano disse isso, está acontecendo, vai acontecer agora. Aí voltava. Enfim, isso com o advento do cinema sonoro nos anos 20. Né? Essa barreira é quebrada. E aí o gênero também se desenvolve de uma maneira. Todos os gêneros, né, se desenvolvem de uma maneira muito mais forte. E o Faroeste é um deles. Especialmente no final dos anos 30, com John Ford, No Tempo das Diligências, de 1939, Uhum. que é o filme seminal, né, do Faroeste, é o filme que definiu todo, tudo aquilo que hoje, né, nós olhamos como clichê, né, foi definido por esse filme, né, Coisas como, que por é exemplo. coi- coisas como os tipos característicos, né, que é o banqueiro safado, a prostituta de bom coração, Ah, sim. o herói que é um as do revólver, né, que ninguém consegue, né, acertar tiros igual a ele, Que na né, que ele é um, verdade nem não, é um herói, é mais um anti-herói, né? É aquele exato, herói só é que um faz cara, coisas duvidosas, ele não tem atitudes muito heróicas, sim, muito politicamente é corretas. um, é, é um herói, mas também é um cara que vive que meio que à margem, né? Ele tá ali meio à margem dos outros também. Ele também é discriminado como os outros, né? Enfim, tá ganhando a vida como todo mundo. E outros elementos, como os índios perseguindo a diligência, né? No último instante, a cavalaria americana salvando, né? Chegando no momento exato para salvar. O duelo na rua, em frente ao salão, né? Com aquele jogo de câmera, né, mostrando, né, o coldre de cada um dos dois, né, duelistas. Então, assim, elementos que hoje a gente olha para trás e, caramba, isso é um clichê.
Mas, né? Mas na época Todo não. clichê todo clichê precisou ser usado pela primeira vez, né? Né, E, precisou acontecer, né? e naquela A época, primeira vez pra. naquela época foi realmente uma inovação, era uma história completamente nova em que as pessoas estavam totalmente imersas, né, Rodrigo? Exato. E aí o ponto que eu queria pegar do Faroeste, que é fundamental pro desenvolvimento do cinema de ação, é de uma função que até hoje não é tão reconhecida no cinema, que é o dublê. Né? É uma Começou função nessa que até época. hoje começou nessa época. De que maneira começou nessa época? Por que começou com os faroés? Por causa dos artistas de rodeios. Né? Entendi. Os dublês surgem a partir. Os primeiros grandes dublês eram todos artistas de rodeio. Super acostumados, né, a coisas absurdas, né? em cima, né, em cima dos animais, né? Que eram coisas realmente absurdas que até hoje são, né? Sim, Pessoas que sim. fazem esse tipo de coisa, fazem coisas que realmente são perigosíssimas, que desafiam todo o senso, né? Todo o bom senso. Né? E começa com eles, né? Você começa a ter as técnicas que eles utilizavam para as apresentações, elas passam a ser trazidas para o cinema. Sim. Porque não eram técnicas só de uso assim, de animal. Porque aqui no Brasil é outra cultura, mas nos Estados Unidos, essa cultura do rodeio era uma coisa que, pelo que eu li já sobre, parecia absorver elementos também do circo, né? Elementos Hum, circenses. Tinha uma ideia de coisas circenses. Então tinha brigas simuladas, né? Combates simulados. Né? Não era só o manuseio dos animais, né? aham. Você também tinha a coisa das lutas, né? Do combate, que é uma coisa que quando o faroeste, né, começa a se desenvolver mais ali, e trazer combates e lutas, os primeiros dublês são praticamente todos oriundos dos rodeios. São todos caras que vieram dos rodeios e que vão ensinar lá para os atores, para John Wayne, para Henry Fonda, para todos os caras lá que vão ter que lutar em cena, como lutar, como fazer as cenas, como lutar e tudo mais. E aí, Então trazem muito daí. e disso aí nasce o que seria, né? Eu acredito que é nessa época que a gente tem o primórdio da própria atuação, né, Rodrigo? Então, o método de atuar mesmo nasceu aí. Nasceu nessas cenas ensaiadas, nessas lutas, não é mesmo? Porque, É assim, você começa a ter as coreografias, né, sim, no caso assim, eu não diria que nasce aí, mas se desenvolve mais, no caso, a atuação no sentido físico, né? sim, É sim. a partir daí, é a partir daí que a atuação física, que já tinha, assim, ela tinha um desenvolvimento antes, mas para outro tipo de filme, que eram as comédias, né? Sim. As comédias de Charlie Chaplin, que você tinha a atuação física, mas a atuação física da expressão corporal, né, da expressão facial. Uhum. Agora você começa a ter um desenvolvimento da expressão física com o outro, né? Que são cenas com dois atores ao mesmo tempo, ou mais de dois atores, né? Que um tem que fazer um movimento de um soco no momento exato que o outro se afasta como se estivesse recebendo o soco, Sim. E né? Para aquilo criar a ilusão, né? De que ele foi acertado, junto com a câmera enfim, posicionada na posição junto com a correta, câmera. né? Pra dar essa. Exato. Pois é. E. Para dar esse efeito. Então, ali começa aquilo, né, da ação coreografada, de você passar a coreografar a ação, coreografar a luta, a morte, o combate, que é uma coisa que é a essência do cinema de ação. Sim, sim. Cinema de ação, né, ele necessita disso, né? E ele vive disso, ele vive de cenas bem coreografadas, né?
Sequências que sejam bem coreografadas de modo que você, ao ver, pense que, caramba, aquilo aconteceu de verdade. E muitas vezes aconteceu de verdade, né? Não tudo, né? Óbvio que não tudo. Lógico. Mas aconteceu de verdade, né? Te enganar, né? Esse ponto, né? Uhum. De você, caramba, aquele cara... Pô, essa queda que essa pessoa sofreu deve ter morrido, quase, né? Mas é um dublê que sabe cair, né? Tem toda uma técnica para, né, saber cair, enfim. Sim. Né? E aí, a partir disso, com o dublê, pra gente avançar nas décadas, e o faroeste, rapidamente se espalha para outro tipo de filme, né? Você que é muito fã, né, de Piratas do Caribe, né? Sim, eu sou muito fã. Nessa época também tinham filmes de piratas, essas coisas? Sim, exato. Década de 40 e 50, 30, 40 e 50, é a época, assim, de auge dos filmes de pirata. É o auge dos filmes de pirata. Tinha vários filmes de pirata nesse período. Certa vez a gente conversou sobre filmes de piratas, essas coisas, e você até me falou que, quer dizer, eu cheguei a comentar naquela minha crítica que eu fiz do primeiro Piratas do Caribe, de que esse filme era um dos grandes clássicos dos piratas, porque os piratas eles nunca tiveram muitos filmes épicos do gênero, entendeu? Eles nunca se consolidaram tanto quanto o Faroeste. Não, porque assim, com o Faroeste, até John Ford, ele era um subgênero. Ele era Faroeste. Faroeste é coisa sabe? É só diversão. Sim. Tem nada além, né? É John Ford que faz com que o gênero seja elevado a um gênero de primeira grandeza e que influencia filmes que não são nem dele, né? Que é o caso, por exemplo, no Tempo das Diligências, foi a influência principal de Cidadão Kane, do Orson Welles, e de Os Sete Samurais de Akira Kurosawa. Então, você vê, o gênero começa a influenciar tudo, né? Sim. Começa a ter a ter um quilate, né? A ter uma grandeza que faz com que ele influencie qualquer coisa. Qualquer gênero. Coisa que não aconteceu com os filmes os chamados filmes de capa e espada. Que tinha muitos filmes de pirata, que eles surgiram como filme B e eles ficaram como filme B. Sim, eles não conseguiram sair desse período. Mas foi um período que teve muito filme do tipo, né? E que, assim, fazia a alegria da criançada, né? De quem era garoto, quem era jovem, né? Era a diversão, né? Sim. Esses filmes de aventura, né? Que hoje seriam os filmes de super-herói, né? É isso, exatamente. E na época era capa e espada. Eu nunca assisti nenhum filme antigo, assim, do gênero de pirataria. Nenhum mesmo. Nunca parei. Na verdade, eu nunca me interessei muito em buscar esses filmes, entendeu? Não sei porquê, não sei o motivo. Eles são meio tesouros a serem encontrados como os piratas buscavam. Estão lá perdidos. Segue essa fórmula, assim, né? Estão lá perdidos, lá realmente como filmes... Foram filmes que realmente não conseguiram ir além do que ofereciam, né? Então, acabaram... Mas, por exemplo, assim, eles não conseguiram ir além do que ofereciam, mas são os filmes que constituíram a infância de Steven Spielberg, George Lucas. Sim. De diretores que depois mudariam o cinema de entretenimento, com ação, com aventura e tudo mais, sem necessariamente usar a ideia dos piratas, mas com muitas das coisas que eles viam nesses filmes. Então, com muitas das coisas que... Então, assim, a influência tá aí, né? A influência existe, né? A influência aventuresca, né? A noção de aventura. Essa ideia. De você desbravar os mares, Sim, essas coisas. E tem a noção de aventura comum mesmo, de sair para uma aventura, uma jornada inesperada, em que você pode encontrar todo tipo de coisa na sua frente. E é o que o próprio Steven Spielberg e o George Lucas trabalharam nas obras que eles formularam. A aventura... Sim, especialmente Indiana Jones. E especialmente Indiana Jones, que o Indiana Jones, o que ele é? Ele é um pirata terrestre, porque ele caça tesouros. Exato.
ele tem a sua Não, arma em vez da sua espada, o seu chicote também, e isso faz dele um pirata terrestre. Ele é um caçador de tesouros, que, logicamente, sim, ele... Ah, e uma das influências principais do Indiana Jones foram exatamente os filmes desse período. Mas vamos chegar lá porque Indiana Jones está nos anos 80, estamos sim. nos anos 30. Vamos voltar então aqui passar um pouco mais rápido para essas décadas, para a gente chegar lá nos anos 80, que é realmente a época de auge do cinema de ação, né? Eu acho que é Começa a época ali, de né? auge do cinema em geral, Rodrigo. Eu acho que os anos Ah, 80... aí já temos a primeira briga do Podvest. A primeira treta séria. Mas é por quê? A Você acha primeira, que... velho. Qual que foi a Eu melhor década do discordo. cinema, então? Eu discordo. Cara, eu não sei, assim, eu acredito que se eu for parar aqui pra ver direito, eu vou ver que a maioria dos filmes que eu mais gosto estão concentrados nos anos 70, não nos anos 80. Mas eu acho que ainda pode pegar aí uma época de auge também, os anos 50, tranquilamente. Que é a mais... época, é a era de ouro do cinema americano. Tem filmes que nunca mais foram repetidos. Que é inclusive um dos quais eu vou falar agora. Qual? Que se amalgama com a ação, né? Que é o Ben-Hur. Ben-Hur. Né? Que é o Ben-Hur. Que são filmes que... Tipos de filmes que, assim... Além de não serem mais feitos, mesmo em épocas como os anos 80, 70, os anos 90, que ainda podiam ser feitos, ninguém conseguiu fazer igual. É uma coisa impressionante. Né? Filmes como esses, os épicos, que aí, a partir dos anos 50, o cinema a ação começa a se destacar muito nos épicos. Né? Você vai ter nos filmes bíblicos Como o sobre Império próprio Dez Mandamentos, não é? Filmes sobre o Império Romano, Sim. né, que tem vários no período, né, tem Cleópatra, tem um monte de coisa, né? Você tem Cleópatra com Elizabeth Taylor? Ou não? sim, Ah, você tem o Lawrence, exato, com Elizabeth Taylor, você tem Lawrence da Arábia. Então é o épico, é o filme de grandes proporções, né, que pega algum evento histórico, né, algum momento histórico, especialmente antigo, né, e adapta, que é o filme que naquele período ali começa a usar primordialmente a ação, onde se concentra. E aí você tem coisas assim extraordinárias. O Ben-Hur, né, a famosa sequência da corrida de quadrigas, né, que acontece no Coliseu Romano, é uma cena que passados, vai fazer ano que vem 50 anos, 60 anos, passadas 6 décadas, ninguém repetiu aquela cena. ninguém. Já Ninguém, tentaram repetir, ninguém né? conseguiu fazer igual. E já tentaram. Sim, tentaram muito. Tentaram muito. E nenhum filme conseguiu fazer uma sequência de ação com aquele nível de realismo, sabe, com aquela complexidade, igual eles fizeram. E fizeram num período que você não tinha tela verde. Sim, sim. Você não tinha. Mas talvez Sim, pode falar. a graça disso, como que fala, o sentimento de épico seja realmente esse, porque na época era tudo feito, como que fala, com pessoas reais, eram situações reais, era uma coisa que realmente estava acontecendo e estava sendo gravada. Eu acho que a partir do momento que você passa isso para uma tela verde, como pegar um exemplo bem vago, o remake de Ben-Hur que a gente teve esses tempos agora. A gente teve uma cena que tentou emular o que aconteceu no original, só que era um monte de tela verde, era uma coisa que não passava muita credibilidade. Então a genialidade de toda a construção dessa cena está no realismo que ela possui, que transcende a tela do cinema. Ela está realmente acontecendo. Por isso que talvez ela nunca vá conseguir ser replicada por aí, como diversas outras cenas.
Porque hoje você não vê esse realismo ser feito, né? Sim. Assim, tirando algumas exceções, que é exatamente o motivo da gente estar falando de cinema de ação, né? Que é o Missão Impossível. Sim, A gente vai exatamente. chegar lá nele ainda, mas realmente é uma coisa que se perdeu, né? Claro, óbvio que também, né? Hoje você precisa ter a segurança, né, dos dublês, né? Né, envolvida na produção das cenas e tudo mais. Tem todo esse aspecto. Mas o que esses caras fizeram naquele período ali, 1940, 1950, 60, é uma coisa que lançou bases que são usadas até hoje. Aí eu preciso citar a figura do Yakima Kanuchi, que apesar do nome, é americano. Não tem Ele é nenhuma. americano? Americano, é americano mesmo ali do oeste mesmo, nasceu lá no Texas, sei lá onde lá. E como que é o Cara nome dele mesmo. mesmo? Yakima Kanuchi. Que ele é considerado facilmente o maior dublê da história. Que ele foi simplesmente o responsável pela famosa sequência de No Tempo das Diligências, em que Ringo Kid, né, que é o personagem do John Wayne, salta da boleia, né, do cavalo, da diligência, no meio das parelhas que tem entre os cavalos, tudo isso em movimento, né? Diligência em movimento, ele tá num ponto, salta pro outro para conseguir parar a diligência desgovernada. Ele foi o cara responsável por essa cena e foi o cara responsável pela corrida de quadriga de Ben-Hur. Por criar a corrida de quadriga de Ben-Hur. Ele que era o diretor de segunda unidade dos dois filmes. Ele que dirigiu essas cenas e inclusive atuou em ambas como dublê. Ensinou John Wayne e vários outros atores a lutar, a fazer as lutas, né? Os socos falsos, né, de cinema. Que tem uma base que até hoje é usada, que é uma coisa impressionante. Você vê que técnicas, né, de luta dos anos 30 até hoje são usadas. Até hoje o cinema usa, né? Sim. Então um cara que assim tem uma importância fundamental porque é o cara que, eu diria que assim, é o cara que com essas técnicas dele, com essa coisa do rodeio que ele trouxe, pô, ele mostrou que coisas absurdas eram possíveis, né, de fazer, né? Ele Aham. mostrou que coisas absurdas eram possíveis de fazer, que dava pra você pular de um cavalo pro outro, né? O cavalo passar por cima de você, que é o que acontece bem várias vezes, né? Ele mostrou que essas coisas eram possíveis. E aí esse tipo de coisa, com o tempo, o cinema começaria, né, a explorar cada vez mais, né? Começaria a expandir. E aí você passa a ter coisas ainda mais absurdas, né, acontecendo a partir de então. E aí a gente parte então para as décadas seguintes, só que antes a gente tem diria que uma mudança assim leve de direção do cinema de ação, que é quando surge começo dos anos 60, com o cinema de Alfred Hitchcock, né? Que é o mestre do suspense, né? Ah, Só que também fez muito filme de ação. Talvez muita gente não saiba disso, né? os filmes Fez muito filme de policiais. ação. Mas aí é uma ação com espionagem, né? Que aí logo depois vai. Que tem o maior exemplo é Intriga Internacional, né? Que também você comentou aí do seu avô relembrando Tubarão. Ah, A gente citou, né, o Exorcista, mas Intriga Internacional também é outro filme que teve uma sequência duas sequências na realidade, do impacto extremo, que é a sequência que o protagonista é perseguido por um monomotor, né, um avião de pequeno porte, né, tipo num milharal. Ele tá no milharal e o avião tá querendo pegar ele. O avião vem num rasante na direção dele, né? E aí no último instante ele pula pro chão e aquele avião passa ali a centímetros e você vê aquilo quase vindo na direção da câmera e aquilo sobe e é uma cena também que assim, é uma cena que marcou a época no cinema, né? E o que marcou também as pessoas que viram, né, o filme naquele período. sim, Uma coisa que você até então não tinha visto, né?
Você nunca tinha visto era aquilo. absurdo, né? Era o absurdo que a gente Era comentou absurdo. um pouco É. antes, elevado a um outro nível. Era totalmente absurdo ver esse tipo de coisa. Totalmente. E aí surge os filmes de James Bond, né? No começo dos anos 60. Sim, E aí é mais essa ação com espionagem, né? Essa ação com elementos, né, de coisas mais inventivas, né? sim. Elementos da espionagem, explosões, não sei o que, não sei mais o que. E aí eu penso que assim, começa a abrir a porteira, né? Porque aí você começa... Que, claro, o cinema também vai começando a ter, tecnicamente, mais opções, né? Você começa a ter mais possibilidades técnicas, né? Que começa a se desenvolver de uma maneira cada vez mais rápida, né? Conforme as décadas vão avançando. E aí a gente tem também nos anos 60 o Steve McQueen, que é um dos maiores astros de ação da história, que ele meio que antecipa o que hoje vê-se muito numa franquia que eu não vejo, que eu não acompanho, Que eu também mas não que faz muito acompanho. sucesso. Também não acompanho, então mas que faz muito sucesso, né? Sim, sim. Que é Velozes e Furiosos, né? Que é essa coisa dos carros, das corridas, das perseguições. E o Steve McQueen, que era aficionado por velocidade e ele competia profissionalmente mesmo, na vida real. O cara ele era mestre, ele era fera mesmo na direção. E aí ele começa a fazer filmes com várias acrobacias, com carros, com perseguições. Né? É um período assim pródigo de filmes do tipo. Que hoje a gente, há um tempo atrás, foi ter um renascimento, né, com Velozes e Furiosos. Né? Sim. Meio que esse estilo voltar. Mas ainda não é a ação pura, né? Sim, não A é, gente não é. ainda não chegou, né? E aí vem anos 70. Não, e só uma Anos curiosidade, 70. o Steve McQueen, eu acredito, a gente conversando aqui agora, me fez lembrar de uma coisa, que o nome dele, o sobrenome, pode ter não, eu tenho quase certeza que influenciou a criação do Relâmpago McQueen, né? Do Carros, da Pixar. Porque é um tema Olha, completamente relacionável com isso que a gente está conversando e faz todo sentido. Um cara que, que meio que revolucionou esse cinema de ação com perseguições de carro ser homenageado em um filme de desenho animado em que o protagonista chama Relâmpago McQueen. Acho que é interessante, assim. Acho bem provável que seja mesmo. sim, sim, é bem provável. Se, se foi outra ideia, acho que perderam uma chance grande aí de homenagear ele, né? Sim, sim. Porque realmente tem todo sentido, faz todo sentido. Que é um cara que realmente marcou época com essas maluquices dele dos carros. Um cara que gostava disso muito. Era um cara que vivia isso intensamente. Né? Gostava muito disso. E fez muito isso no cinema dele, que fez muito sucesso nos filmes do Steve McQueen. Os anos 60 eram um sucesso estrondoso. Mas aí vem os anos 70 e aí também a gente vê a ação ser afetada por um fenômeno que aconteceu com o cinema dos anos 70 como um todo. Porque os anos 70 é meio que é a década do desencanto, diria assim, poderia dizer. É a década do desencanto no cinema americano. Que é quando o realismo começa a aparecer de maneira mais forte nos filmes. E aí tudo aquilo que a gente tinha até então de filmes mais Absurdos. mais não só mais absurdos, mas mais inspiradores, né? Que era o que todos os grandes diretores, né? John Ford, Howard Hawks, Cecil B. DeMille, todo mundo fazia, que é uma coisa que inspirava. Você passa a ter filmes mais calcados na realidade, entendeu? É a década desses filmes, é a década dos filmes assim, de realidades mesmo, de protagonistas dúbios, protagonistas mais sujos, Sim. que você começa a ver essa coisa do protagonista que não é 100% herói, também não é vilão, entendeu? E que Ele toma uma atitude aqui. puxa muito na veia do faroeste, né? De ser representado como um anti-herói. É, Sim, ele foge da linha do mocinho, só que ao mesmo tempo as pessoas
não só torcem por ele, mas querem ser ele. Chega a esse nível. Sim, e o próprio faroeste é um dos elementos dessa década que estimula isso, que o faroeste italiano, né? O Western Spaghetti, né? Com Sergio Leone, especialmente com Sergio Leone com a trilogia dos dólares que lançou Clint Eastwood, né? Lançou a carreira dele no final dos anos 60, começo dos anos 70, e aí você vê que é interessante, né? Quando ele volta para os Estados Unidos, o Clint Eastwood, ele, após o sucesso da trilogia dos dólares, ele começa a série Dirty Harry, né? Que é o Harry Sujo, né? O perseguidor implacável, que era um policial, isso nos anos 70, que era um policial que assim, tinha um ódio, uma ojeriza ao crime enorme, sabe? Né? Uma ojeriza enorme. E para prender os criminosos, para deter os criminosos, ele não hesitava em quebrar qualquer regra que existisse. Então ele fazia as coisas mais absurdas possíveis para poder prender o pessoal, poder matar. Ele não estava nem aí. Se aquilo era contra o regimento da polícia, ele não se importava. Né? Mas é uma coisa também um pouco calcada na realidade, né? Sim, tinha com certeza. Até porque, se a gente pegar exemplos aqui da vida real, a gente sabe que nem tudo funciona preto no branco, né? Exato. Então... Exato. É a época é o crime, é a realidade seca, é aquela realidade ali crua, realidade nua e crua. E aí você tem filmes como Operação França, com Gene Hackman, Um Dia de Cão, com Al Pacino, vários filmes de crime, né, que tem os elementos da ação, né? Você vê novamente a ação ali servindo para um outro gênero, para mostrar uma outra realidade. O Poderoso Chefão é o período, né, desse estilo específico de filme. O próprio Taxi Driver também, a gente encaixa nisso. Sim, Taxi Driver, exato. O Rocky Balboa também, Rocky Balboa. Sim. Aí também é quando começa a surgir o Charles Bronson, que tem o Desejo de Matar, que também é outro filme extremamente polêmico da época, um clássico sensacional, né? Mas que também é bem polêmico e que assim, abrindo parêntese, né? Vai influenciar também fora do cinema, né? Vai influenciar quadrinho, outras coisas, né? Que é a ideia do cara, né, que perde a família, né? A família ele era um arquiteto, um pacato arquiteto, a família assassinada brutalmente, né? A mulher estuprada, a filha estuprada, fica dias no hospital até morrer, né, depois do estupro, e acaba não dando em nada. A polícia não consegue prender os caras, fica impune por aquilo mesmo, né? A impunidade, né, reina. E aí o que ele faz? Ele resolve aprender a atirar, compra uma arma e vira um justiceiro. E isso lembra, logicamente, o Justiceiro, né? Que é mais ou menos esse cara, ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Sim, ele vira um justiceiro, aí começa a matar todo mundo na cidade. E é um filme que na época foi considerado um filme fascista. Um monte de gente considerou fascista. O filme supostamente mostraria que o único caminho é esse, né? Pegar uma arma e sair matando todo mundo. Mas é um filme sensacional e que gerou uma franquia de sucesso assim, enorme. Teve várias continuações. Então assim, mas você vê, são todos filmes com essa coisa da realidade em comum, né? Da injustiça muito forte, né? Das leis que não funcionam tão bem, né? Filmes pé no chão, né, Rodrigo? Porque sim. A gente pode relacionar isso com o que acontece aqui na nossa vida. Quer dizer, com o que acontece hoje em dia. Pensa com o que acontecia naquela época, entendeu? Então, eram filmes relacionáveis com a realidade. Sem dúvida. E ao mesmo tempo, surge da Ásia, né, um outro tipo de filme, que eu acho que é interessante, né? Que são duas ideias que me parece que vão ser as ideias fundamentais que vão gestar os anos 80, o cinema de ação a partir dos anos 80. Que nos anos 70 ainda começa a popularização das artes marciais por Bruce Lee. Sim, né? sim.
as produções de Hong Kong, né, começam a tomar conta, né, dos Estados Unidos, todo lugar, que aí começa a ser a ação com arte marcial, com luta, que é uma coisa que o cinema americano nunca teve. Nunca tinha tido até então, né? Nunca tinha tido. Até então era ou dar aquela porrada, né, sem técnica, né? Sim. Simplesmente meter a porrada mesmo sem técnica. Ou tiro, né? Ou tiro, exatamente. Uso de arma de fogo. Uso de arma de fogo. E aí Bruce Lee traz vários outros que surgem com o Bruce Lee, né? O próprio John Woo, que surge nesse mesmo período. Jack Chan já começa a carreira dele ali também. Só vai se popularizar depois, mas já começa a ter filmes muito famosos na China nesse período também. Começa a surgir ali esse estilo, né, de filme de ação com arte marcial, que aí exige também uma coreografia, né, ainda mais elaborada, né? Sim. Porque você tem toda a plasticidade das artes marciais, né? E que... aqueles movimentos, né? E que nem todos os atores tinham a competência que um Bruce Lee da vida tinha, né? Então... Exato. Aí você... bem lembrado, porque aí você passa a exigir também um conhecimento que outros atores de ação de décadas anteriores jamais precisariam ter. Sim. Que é um conhecimento de artes marciais. O cara precisa passar a saber arte marcial, né? Sim. Precisa saber lutar, né? É uma coisa interessante. Que aí, por exemplo, nos Estados Unidos surge o Chuck Norris, né? Que é um artista marcial. Sim. Sabe lutar mesmo, né? De verdade. Né? Como o Bruce Lee, como o Jack Chan. Mas o Jack Chan já é mais dos anos 90 para os anos 2000, né? Ele não começou nessa época. Começou. É mais anos 90 pra gente. Sério? O Jack Chan começou nessa época, dos anos 70? É mais anos 80 pra gente, porque foi quando ele se popularizou nos Estados Unidos. Ah, sim. Né? Ele se populariza nos Estados Unidos nos anos... Começo dos anos 90, né? Tipo, acho que tem aquele filme Arrebentando em Nova York. Acho que é o filme que lançou ele nos Estados Unidos. Foi esse. Se eu não tô me enganando aqui mesmo. É porque foi uma das coisas que eu mais vi na infância foi o filme do Jack Chan. Eu também. O filme do Jack Chan eu vi demais. Vi muito filme do Jack Chan. E eu tinha um tio aqui, tem um tio, né, que gosta muito também de filme, e na época o negócio dele eram três coisas. A parada dele eram três coisas. Jack Chan, Van Damme e Ed Murphy. Que trio, hein? Era o trio. Então assim, todos os filmes dos três ele alugava. Todos. Copiava. Via 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, sabia? E realmente era uma época que esses caras faziam filme a rodo, né? Era só filme desses caras. Mas o Jack Chan, ele surge no final dos anos 70. Não sei se você chegou a ver. Mas o Drunken Master, o Mestre Bêbado, chegou a ver esse filme dele? Não, nunca assisti. Cara, é um dos filmes de luta mais sensacionais que já fizeram. Sério? Peraí. Eu acho que eu já vi algumas cenas desse filme que, logicamente, ele luta bêbado, né? E ele é muito foda. Sim, é o estilo de luta bêbado. Sim, eu já vi algumas cenas desse filme. Nunca assisti ele completo não, mas já vi. Eu não lembro se foi na internet ou se estava passando na televisão algum dia. Eu só peguei alguns pedaços. Mas eu me recordo de cenas do tipo. Então, esse filme foi um dos filmes que lançou ele lá em Hong Kong. Esse filme é de 78. 1978. Então, assim, ele passou esse período, né, do final dos anos 70 e anos 90 fazendo filmes de enorme sucesso na China. Mas que nunca saíram de lá, né? Ficaram só na China. Aí é nos anos 90 que ele começa a tomar conta também dos Estados Unidos, né, os filmes dele. Mas nos anos 80, né? A gente ainda tem ali, né, tanto a ação aventureira, né? Sim. Que aí você pode falar melhor aí, que é Indiana Jones, né? Que é a turma que você adora, sim, né? Sim. Não, mas isso... Star Wars. Mas isso já começa já do final dos anos 70, né?
Se a gente pegar Star Wars Não, de sim, 77, aí, e o gênero Sim, mas no começou caso. até porque o gênero de aventura, dessas coisas, eu acredito que tenha se popularizado muito por causa do primeiro Star Wars. Porque foi o que lançou e foi tipo um sucesso devastador. Ele levou o mundo inteiro com ele, entendeu? Ele transcendeu essa galáxia, o sucesso de Star Wars. Então, isso animou o próprio o George Lucas e o próprio Steven Spielberg, que estavam em ascensão nessa época, né? E eles se juntaram e fizeram Indiana Jones. Ali eu não lembro se foi em 80 ou 81 que saiu o primeiro Indiana Jones. Acho, E acho que foi 81. então. E logo depois do segundo Star Wars, né? Que já consolidou o gênero, já esse gênero aventuresco. Aí a gente tem exemplo de Indiana Jones, que como a gente falou, eram os novos piratas, né? Esses filmes totalmente aventurescos, de caça ao tesouro, de pessoas procurando por bens maiores e pessoas usando a própria inteligência, porque o Indiana Jones, ele é um professor e ele tem um vasto conhecimento cultural, e isso fez dele se tornar o caçador de tesouros que ele se tornou. E isso vai muito. Se a gente pegar a veia dos heróis e do que era mostrado nos anos 70, que era aquela realidade crua, aquela realidade literalmente cruel, aqui não, a gente tem uma realidade mais aventuresca, onde o protagonista ele não faz coisas erradas tentando meio que infringir a justiça para depois cumprir a justiça, como a gente citou desses filmes de justiceiro, essas coisas, e de lutadores de artes marciais. Aqui não. Aqui o Indiana Jones ele usa o próprio conhecimento dele para procurar tesouros e se dar bem com aquilo, entendeu? E ele leva uma pá de gente junto. Outras pessoas que também querem o mesmo tesouro que ele. E também, o que mais que a gente pode citar desse tipo de aventura? Tem Star Wars, Indiana Jones, o próprio ET, né? O ET do Spielberg também é mais um filme meio aventuresco, só que não se enquadra muito nesse gênero de ícone, não tem né? ação, Isso, né? não tem ação, realmente. É mais isso aí, os anos 80 acho que é meio dividido, né? E essa parte aventureira, que de Indiana Jones e Star Wars a gente vai ver em filmes também como De Volta para o Futuro, Sim, por exemplo. sim. Né? Entendeu? Coisas assim. Né? Que aí ainda no caso Indiana Jones, Star Wars e tudo mais, a ideia que já vem desde lá do Grande Roubo de Trem, da ação que se junta com outro gênero, né? Sim. Todos eles ainda é isso, né? Sim. É a ação com a ficção científica, com a aventura e tudo mais. Só que aí até porque o De Volta para o Futuro, ele não é bem um filme de ação. Ele tem elementos aventura, de ação. sim, ele é muito mais um filme de aventura, de comédia e de ficção científica. Ou seja, já é o cinema de ação criando outros tipos de gênero. Ele serviu para a criação de vários gêneros, assim como vários gêneros serviram para a criação dele. O cinema que Spielberg, Lucas e toda aquela turma que surge ao redor deles ali, né, até depois mesmo, como o Robert Zemeckis, o Chris Columbus e tudo mais, o que eles ainda fazem é isso, é outros gêneros que usam da ação. Sim. Eles se usam da ação. Mas aí, nos anos 80, a gente tem finalmente o surgimento da ação enquanto ação, só. Sim. Que você não tem nada além, né? Sim, que aí é quando surgem dois dos maiores ícones, né? Talvez acho que até poderia dizer que são os dois maiores astros de ação de todos os tempos, que é Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Sim, mas acho antes... que não tem muita discussão, né? Não tem. Mas antes de entrar nisso, eu queria fazer uma observação aqui, Rodrigo, que você é o pior fã de Alien que existe na face da Terra, porque a gente citou o final dos anos 70 e início dos anos 90 do cinema de ação e a gente não citou Alien. E Alien foi muito crucial para esse cinema, porque querendo ou não, Alien tem uma mescla de terror e de ação. Não, mas eu ia chegar lá, mas só no 2. O 1 não tem nada disso. Não, o 1 tem um pouco. O primeiro tem um pouco. Não, o primeiro não tem nada. Tem um pouquinho, sim. Não tem. O primeiro é suspense e terror. Sim, o que acontece ali
o que acontece ali de correria de personagem é por causa do terror, por causa do suspense. Não é a ação em si. Entendeu? Não tem um aspecto de ação. Seria a mesma coisa que dizer que Jason tem ação. Entendeu? Seria a mesma ideia. Não vejo assim. Tá desculpado. O que traz mesmo quem traz mesmo a ação é James Cameron. Sim. Que aí é justamente sobre quem a gente falaria ainda agora, entrando em Stallone, né, e Schwarzenegger, que é um dos caras ali que, não sendo ator, mas sim diretor, né, meio que estabelece bases pro cinema de ação até hoje, né? O que ele fez em Aliens 2 e Exterminador do Futuro, né? Sim. Coisas que, pô, ainda continuam sendo usadas, né? Ainda continuam sendo referência, sendo, né, usado pelos outros. Aí realmente ele é esse cara, que no Alien ele quebra totalmente aquele filme claustrofóbico que tinha, que era o primeiro. E, porra, cria um segundo filme que... E é interessante, né? Que é um segundo filme que é totalmente diferente do primeiro. Totalmente. Mas que funciona, né? Funciona. Mas que funciona relacionado. Ele tem uma identidade. Eles se relacionam, né? Ele tem uma identidade própria, ao mesmo tempo que ele se relaciona perfeitamente com o primeiro filme. É uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia. Por exemplo, essa dualidade de narrativas dentro da mesma franquia. Talvez isso a gente possa ver, sei lá, com uma Marvel da vida, que tem filmes realmente um pouco mais sérios e uns filmes mais descompromissados, como foi o caso do Guerra Civil. Aí no mesmo ano que a gente teve Guerra Civil, a gente teve Doutor Estranho. Foi um filme mais descompromissado. Então a gente pode meio que fazer esse paralelo. Lógico que comparar Guerra Civil com Doutor Estranho é totalmente diferente comparar o primeiro Alien com o segundo, porque eles têm linguagens diferentes, ao mesmo tempo que eles conversam entre si. Sim. Eu acho que é um caso único. É um caso único. O Alien é um caso único mesmo, que é bem diferente. Mas aí, enfim, é anos 80 que surge. Schwarzenegger, Stallone com aqueles heróis, né? Que aí volta ao que você até antes estava comentando comigo. Sim. São os ícones heróicos. Sim, né? É a criação do ícone heróico, né? E é a criação do cinema de ação em si. Sim, o cinema de ação propriamente dito. O cinema de ação em si, propriamente dito, ele depende do ícone herói. Sim. Ele precisa da figura do ícone herói. Entendeu? Que é um personagem que ele vive para aquilo. Né? Ele não vive para ele. Sim. Ele vive para salvar o mundo, para salvar os outros, né? Aquela coisa. Que os dois são, nesse período, os que mais fazem personagens assim. É o Rambo, né? Sim. Entendeu? É o Stallone Cobra, né? Comando para Matar. São todas essas coisas aí que eles vão... O próprio Duro de Matar também, com Bruce Willis. Sim, aí com esse nascimento, aí já entramos no ano 90, que aí com o nascimento desse cinema de ação propriamente dito, com Stallone, Schwarzenegger, aí você ainda tem ali o Chuck Norris em filmes menos conhecidos, né? Ainda aí você ainda tem também o legado do Bruce Lee, que vai infelizmente morrer cedo pra caramba, né? Ali no final dos anos 80. Né? Aí os anos 90... Inclusive, ele morreu, ele estava na gravação de um filme, né? Eu não me lembro qual filme. E você viu a alternativa, a tática que eles usaram para recriar o que a gente vê hoje digitalmente, o Bruce Lee? Eles simplesmente recortaram o rosto dele e colaram no rosto de um ator. E ele meio que fez o papel do Bruce Willis. Ficou muito tosco, Rodrigo. É só uma observação. É terrível. É terrível. O filme vale a pena por ser o último filme dele, mas o que fizeram é terrível. Mas aí é esse cinema de ação, assim que ele se cria definitivamente no final dos anos 80, cara, o que vem depois é uma enxurrada. Sim. É uma enxurrada. Você citou Duro de Matar. Ok, aí surge Bruce Willis. Duro de Matar. Criou uma franquia sensacional que se coloca ali no mesmo nível das franquias do Stallone e do Schwarzenegger. Você tem, vindo da Austrália, você tem o Mel Gibson, que surge duas vezes. Primeiro com Mad Max e depois com Máquina Mortífera. Né?
Mad que Max aí já é lançou uma ele ação. pro estrelato e Máquina Mortífera consolidou Máquina ele como um Mortífera ícone de ação. consolidou. Que aí já é uma ação também que mescla com comédia, que foi uma coisa muito comum nos anos 90 com o Jack Chan, que é quando o Jack Chan se torna conhecido nos Estados Unidos, e também com o Ed Murphy. Que Ed Murphy fez um Tira da Pesada que era um sucesso estrondoso naquele período, que misturava muito bem a comédia com a ação. Aí surge Jean-Claude Van Damme, né, o belga, que aí já pega, já mescla o legado do Bruce Lee, que é um cara que é artista marcial, né, que faz muito filme com coreografia marcial, mas também com essa ação de explosão, com essa ação de correria, né, e tudo mais. Ele também faz isso. E aí você tem, claro, acho que assim, exemplos menores, né, outros atores que tiveram incursões, né, muito menores, né, que esses que a gente citou anteriormente, mas que também tiveram filmes de ação ali que fizeram sucesso naquele período, como Nicolas Cage, Sim, Kurt Russell, Antônio Bandeiras, Wesley Snipes. sim, Você teve sim. uns outros caras ali que também fizeram, que não assim, não ficaram marcados pelo filme de ação, mas que também fizeram Sim. filmes de ação ali, Steven Seagal, É, que o aí já próprio entra Steven Seagal. que aí já entra numa seara que foi assim, eu diria que a derrocada, entre aspas, do cinema de ação foi muito rápida. Foi tão rápida quanto o auge. Mas, por É, exemplo, antes da gente entrar nesse assunto da derrocada, a gente precisaria meio que, igual a gente tinha conversado anteriormente, antes de gravar aqui o podcast, sobre a criação desse ícone heróico. Porque, por exemplo, esses caras, o Schwarzenegger, o Stallone, o Steven Seagal, eles formavam, junto com esses filmes de ação, ícones. E esses ícones eram o quê? Eram os ícones machão, era aqueles caras cheios de músculo, com a arma na mão, que gritavam e que se tornavam um exército de um homem só. Eles eram capazes de absolutamente tudo, porque eles eram literalmente os fodões. Eles eram divindades, praticamente divindades. E isso despertou no público que assistia, que acompanhava esses filmes, meio que uma singela inspiração, né? Que as pessoas naquela época, as crianças elas almejavam, enquanto nas décadas passadas elas queriam ser piratas e queriam caçar tesouros, aqui não. Elas queriam ser como o Rambo. Elas queriam ser o Rambo, elas queriam ser fortes como ele, ser corajosas como ele. E porque essa era a noção de herói na época, entendeu? Essa desconstrução do bonzinho realmente deixar de existir. Agora existia literalmente só o anti-herói, só o cara do cinema de ação mesmo, aquele que partia pra briga, partia pra luta e matava pessoas. sim, e salvava, né? Ele fazia aquilo por um bem maior, Sim, né? Ele sim. fazia aquilo pra salvar o mundo, salvar não sei o que, realmente é muito isso. Mas assim, é o período dos anos 90 em que a ação, o gênero da ação se torna o principal. Você não. Você nasceu em que ano mesmo? Eu nasci em 98. 98. Então, eu nasci em 85. E aí, eu lembro que a gente comprou o primeiro videocassete em 92, sei lá, 91, 92. Aí, eu lembro até os dois primeiros filmes, Hora do Pesadelo e Batman, que a gente alugou. Foram os dois primeiros filmes alugados. Mas eu lembro muito bem desse período dos anos 90, que ia muito. Foi um período assim que eu fui raríssimas vezes no cinema, que era muito caro. Foi o período também que ainda tava ali. A gente só teve o plano real 94, 95, a gente tinha aquela coisa da hiperinflação, aquele país, né, muito mais complicado do que era hoje, do que é hoje. Sim, aquela coisa louca, Então, né? ir no cinema não era uma coisa comum, né? Mas via muito filme com as locadoras. Foi a época de auge das locadoras, né? Sim, sim. Então alugava muito. E, e a ação era o gênero que mais saía filme, era ação. Era o gênero que mais tinha filme. Então assim, ele tomou o mercado. Tem Mas gente que hoje reclama, né, que porque, por, os super-heróis estão saturando, né, o mercado.
Já, é porque eu não vivi os anos 90. Mas era muito filme, assim. Quando eu digo muito, é muito. Mas Era é porque muito. tinha público Só o também. Steven. Tinha muito público. Sim, tinha muito público. E aí tinha muita coisa também, que era uma cultura que eu não sei se hoje não me parece ser tão comum. Que era de muito filme sair direto em home video. Saía muito filme direto em home video. O Steven Seagal mesmo, 90% da filmografia dele saiu direto em vídeo. Não foi pro cinema. Uhum. Você conhecia por causa dos vídeos, por causa das fitas. O Van Damme também. Muito filme do Van Damme veio direto pra vídeo. Mas assim, começou a ter esse. É, muito filme. Né? E a maioria é genérico, né? Sim, Começa a ter sim. uma enxurrada. Começa a ter uma enxurrada. Nem todos são bons, né? Infelizmente. Não tem como Não ser tem também. como manter a Né? qualidade. Até porque nessa época também, com esses grandes. Com essas grandes estrelas do cinema de ação, os produtores eles estavam muito mais preocupados com as cenas de ação propriamente ditas. Porque era isso que as pessoas queriam ver. Então, dane-se o roteiro. Vamos colocar cena de ação, porque é isso que as pessoas Sim. querem ver. E aí tem um elemento que eu acho que é o elemento que bota essa. Que faz com que esse cinema de ação puro, que é só ação, né? Com os caras ali, né? Pô, o cara sozinho derrota um exército. Então, o Steven Seagal, tem um filme do Steven Seagal que ele tá no estacionamento, aí ele puxa um cartão de crédito, ele corta o pescoço do cara com um cartão de crédito. Cara, é assim, É tipo o MacGyver cara. construindo uma bomba com um clipe, né? Tipo, Exato, construir uma exato. bomba com a caixinha de fósforo. Tipo, não faz muito É, sentido. exato, o cara assim de outro nível, só que um outro nível real. Era um outro nível assim, no mundo real. Nenhum desses filmes usava CGI, Sim, não usava sim, computação gráfica. E aí é no final dos anos 90 que a computação gráfica começa a ficar forte. É sim. exatamente no final dos anos 90 que ela começa e aí ela bota a pá de cal nesse tipo de filme. E, Porque o público também começa a preferir ver filmes com efeitos, sim. né? E, Especiais. e filmes com Né? muito efeitos, né? Nessa época também foi quando o George Lucas trouxe de volta Star Wars. Estava sumindo desde Exato. 1983 e entupiu a tela, 99% do filme é CGI. E hoje em dia a gente vê o dano que isso causou, porque o filme envelheceu muito mal. Se a gente pegar o Império Contra-Ataca de 1980, ele tá lindo até hoje. Por quê? Porque tudo era real. Tudo. Tudo bem que as naves eram feitas, sei Sim. lá, de isopor, de madeira, mas mesmo assim, elas existiam, elas estavam ali. Nos dois primeiros, nos três episódios seguintes de Star Wars, a nova trilogia, né? Que foi feita pelo George Lucas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, eles literalmente jogaram isso para escanteio e entupiram a tela de CGI. E isso danificou muito os filmes. E eu acredito que isso causou meio que desgastou um pouco o gênero. Tanto é que depois dos anos 90, já partindo para os anos 2000, esses filmes de ação, dessas coisas, eles caíram muito de público. Porque as pessoas não queriam literalmente ver isso, entendeu? Elas queriam coisas novas, coisas que transportassem elas para outras realidades. E deixa. Exato. Passou a viver de momentos, né, eu Sim, diria. Assim. Esse tipo de filme. Que a gente teve, né? Por exemplo, a franquia Bourne, né? Com Matt Damon. Que aí tem essa coisa calcada, apesar de ser bem absurdo, né? Mas calcada na realidade, né? Que não tem, né? O cara ali lutando, tentando descobrir quem ele é, enquanto tá todo o governo atrás dele, não sei o que, coisa e tal. Enfim, essa ideia. e o. Mas aí você tem o desaparecimento dos astros de ação. Sim, Eles somem, né? sim. Você não tem mais o astro de ação. Porque o Matt Damon, por mais que tenha marcado por essa trilogia, quer dizer, quadrilogia, já que sempre Quadrilogia agora. tem uma pentalogia, um monte de filme, ele não é só ligado a esse tipo de filme. Ele fez muitas outras coisas. A gente teve, por exemplo, o Keanu Reeves, né, fazendo filme de ação. Teve o Denzel Washington fazendo filme de ação. Teve o Liam Neeson. Pô, o cara ganhou, né, fez Lista de Schindler
né? Um monte de filme assim, né? Cap- Dramas sensacionais. E aí, anos 2000, ele meio que migrou pra ação. Sim. Mas nenhum deles ficou com aquela coisa assim de você pensar nele e lembrar da ação. Eu acho que o que mais se aproxima disso é o Tom Cruise com o Ethan Hunt. Não, É o que é mais o se aproxima. Tom Cruise é o último dos moicanos. Sim. É o último da sua leva, coitado. Ele é o último dos moicanos, não tenha dúvida. Não é nem questão assim, de ser o que mais se aproxima. Ele é o único que personifica isso. Não é só que se aproxima, é o único. Só ele personifica isso. Você pensa em Tom Cruise há mais de 10 anos, você pensa em filme de ação. Sim. É como Você se pensa você. em um astro de ação. Sim. É como se você, logicamente, quando você pensasse em Tom Cruise, já começasse a tocar aquela música no fundo. Tan, 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 tan. Sim. Então, ele é realmente o último dessa leva de grandes astros de filme de ação. Porque a gente teve, dos anos 2000 para cá, foi o que você falou um pouco antes agora. Some, né, esse cinema de ação real, ação pura, e a ação começa novamente a se mesclar com outros gêneros, se mesclar com outros tipos de filme. Aí é o período que a gente vai ter de grande sucesso de Piratas do Caribe, que você é fã. Sim, Piratas do Caribe. Transformers, né? Transform. Que E tem também. aqueles robôs gigantes, sei lá Exatamente, o que é quê. E os filmes de herói, né? Exato, que começa com os X-Men. Começa com os X-Men não, né? Se consolida com os X-Men, que antes já teve Blade, já teve essas outras adaptações de quadrinhos. Mas a consolidação mesmo vem com os X-Men e com o Homem-Aranha, que são filmes que são. E Homem-Aranha. Que tem muito efeito especial e que não mais trazem aquele ícone de herói musculoso e que derrota todo mundo. Ele vai mais para aquela área de herói mesmo. Ele deixa o anti-herói de lado e foca na personificação do que é ser um herói. Do herói bondoso. E aí. Exato, e aí é o super-herói. Isso, né? Ele para de ser herói e vira um super-herói. O ícone heróico hoje é esse. O ícone heróico atual é o super-herói. É aquele cara abnegado que alguma coisa aconteceu, que ele adquiriu poderes que ninguém tem e ele dedica a vida dele a salvar as pessoas, né? A combater o crime, enfim. É esse o herói de hoje. Sim. Mas é um herói que não mata, é um herói que tem limites morais, né? É um herói totalmente diferente daquele que os anos 80 criou, né? Sim. Aquele dos anos 80 sumiu completamente. Sumiu completamente. Sumiu completamente. Hoje é esse. É exatamente do super-herói. É o super-homem, é o Homem-Aranha, é o Batman. São esses. Esse é o exemplo de herói. E aí esse cinema de ação clássico, em que a ação, né, é o motor, né? A ação é o que move. Você pega, por exemplo, você não viu ainda, mas o novo Missão Impossível, né, o 6º filme. São as cenas de ação que movem a narrativa. Sim. Mas ao mesmo tempo... É a ação que leva, né? Sim, a ação leva, mas ao mesmo tempo eles têm um roteiro muito engajado ali por trás. Então não são cenas aleatórias. E por isso nunca mas é... Não, mas é construído em cima da ação. Nunca é assim, né? Nunca é na franquia, porque existem outras franquias que abusam só de cenas de ação. Por isso que não engajam. Missão Impossível não. Por exemplo, eu nunca assisti todos os filmes de Missão Impossível. Eu assisti os 3 primeiros e o Protocolo Fantasma, que é o 4º, né? É o 4º. Então eu assisti os 4 primeiros. Os 5 eu não assisti. Mas, por exemplo, desses 4 filmes, o mais fraquinho ali é o segundo. O segundo que ele meio que aposta por uma coisa mais nova, menos detetivesca e mais na área de ação. Só que aí a partir do terceiro ele já volta, se reconsolida como parte daquele gênero. Que o J.J. Abrams vem e meio que faz umas coisas novas e tal. E foi o que continuou a ser seguido nos próximos filmes. No Protocolo Fantasma, no 5 e agora no 6. Que é aquele filme de ação que possui muitas cenas de ação, mas que também tem um bom roteiro ali por trás, que faz a narrativa caminhar de uma forma muito, muito concisa. Sim, teve recentemente também o 4º Mad Max. Sim. Também com a mesma ideia da ação
guiar a narrativa, a ação que constrói a narrativa. Mas quando eu disse, nenhum no sentido que assim, volta ao que a gente estava falando antes, é o último dos moicanos, é só o que sobra. Sim. Porque pense em outra franquia de ação igual Missão Impossível hoje. Não existe. Não existe. Nem 007. Não existe mais. É a nem única. 007 consegue ser. Exato. Nem 007 tá conseguindo ter essa mesma coisa. Então assim, ele é o último, é o que restou. Sim. Né? Você, como eu falei, você ainda vê, né? Por exemplo, agora, daqui a 2 semanas, eu acho, vai lançar o Protetor 2 com o Denzel Washington. Né? Você ainda vê uma vez ou outra aí o Stallone com os mercenários. Sim, sim. Né? Fazendo aquela coisa mais galhofeira, né? Juntando todo mundo. Não sei o que. Mas nada que... É muita galhofa. Mercenários é muita galhofa. Totalmente. Mas nada que marque, né? Sim. Como Missão Impossível marcou. Sim. Como esses mesmos atores, né? Um Bruce Willis, um Nicolas Cage, um Stallone e tudo mais, marcaram dos anos 90. Nenhum deles consegue mais isso. O Stallone, por exemplo, para voltar a aparecer bem na mídia, ser visto, ele precisou atuar no Creed. Sim. Né? Precisou aparecer no Creed. Precisou um outro diretor, né, apontar um novo caminho para a franquia mais famosa dele, que é o Rock. Sim. Né? Precisou uma outra pessoa vir. Agora, por exemplo, Bruce Willis. Por onde anda o Bruce Willis? O último filme dele, que foi o remake do Desejo de Matar, foi direto para DVD. Nem foi pro cinema. Ele vai voltar, entendeu? Agora com Glass, né? É a nova aposta dele, assim, como ator. Sim. Mas aí tá longe da ação clássica que marcou ele com o Duro de Matar. Não, totalmente. O Nicolas Cage a gente nem sabe onde tá, né? O que tá fazendo da vida. Ele deve estar lá colecionando então, assim, seus quadrinhos. Deve estar lá na dele. Então acho que assim, ainda tem as tentativas, né? Que é, por exemplo, esse filme do John Wick, né? Com o Keanu Reeves. Nossa, não tem como a gente não citar John Wick aqui, né? Que tenta ser essa coisa da ação, né? Antiga e tudo mais, mas assim, eu acho que assim que o Tom Cruise parar, que ele já tá quase nos 60, o Jack Chan parou por volta dessa idade. Uhum. De fazer com aquela frequência, porque viu que realmente já não dava mais, já não tinha mais como. Eu acho que assim que ele parar, a gente vai ter aí um período de fundo do poço do cinema de ação muito grande. Sim. Porque você vê, mesmo esse que a gente tá falando agora, o Missão Impossível com o Tom Cruise. Porra, Tom Cruise surgiu como ator nos anos 80. Sim, sim. Ele surgiu como astro nos anos 80. Aí a gente cita aqui o John Wick. Keanu Reeves surgiu nos anos 90. Ele tá se reinventando agora, né? Sim. Mas não é um cara que surgiu nesse gênero, né? Surgiu fazendo isso. Então, e não surge ninguém, né? Não surge nenhum ator novo que você olha assim, pô, esse cara aqui é um novo Stallone. Esse cara aqui é um novo Bruce Willis. Não aparece. Não tem, então, e assim, isso pode acabar criando realmente um vácuo nesse gênero, né? Nesse gênero de ação propriamente dito. Sim, deve criar. Ainda mais que a gente tá, né? Num momento que é o auge do filme de super-herói, né? Sim. Tá fazendo um sucesso absurdo. Sim. Que ainda vai fazer por muito tempo, né? Vai continuar fazendo por mais tempo. Então, assim, não vai ter espaço. Essa é a realidade. Não vai ter espaço pra esse tipo de filme. E aí já, a gente caminhando aí pra finalizar, né? Uhum. Acho curioso essa franquia que subsiste, né, que ainda respira, né, que ainda tenta dar esse último fôlego pro gênero. Ser Missão Impossível, né, é muito interessante, porque o primeiro Missão Impossível, de 1996, ele é criado ali pela ideia do Tom Cruise, né, que era fanático pela série de TV, queria transformar aquilo em franquia, junto com o Brian De Palma, né, que dirige. Ele é feito no momento exato em que esse cinema de ação que a gente está falando agora clássico estava morrendo. Ele é feito naquele momento exato ali. Exato. E ele mescla escolas completamente diferentes.
que é o primeiro filme do Brian De Palma, que é um herdeiro, confesso e apontado do Hitchcock, né, do mestre do suspense, ele consegue num blockbuster, né, fazer um filme que tem muito elemento dos filmes de Hitchcock dos anos 60, tem muita coisa do Hitchcock, o suspense, como ele constrói a tensão, aquela cena do roubo no cofre da CIA em Langley, pô, aquilo é uma aula, né? É a cena que até hoje você pensa em Missão Impossível, você pensa no Tom Cruise ali de cabeça para baixo, Quase encostando no chão, descendo, né? quase encostado no chão, descendo naquele cofre para roubar um disquete, Sim, né? sim. Para pegar aquele disquete, né? Então assim, e aquela cena é uma aula de tensão, a cena toda feita sem trilha sonora, pouquíssimos cortes, que é uma coisa também que o cinema hoje parece que não sabe fazer, né? Hoje tudo precisa ter muito corte, tudo precisa ser muito, né? Né? Você quase não entender, né, o que está acontecendo. Tudo é muito rápido, tudo é muito, né, é muito ali intenso, você nem percebe o que está vendo, o que está acontecendo. Então acho interessante que o último fôlego disso venha dessa franquia que meio que esteve nos dois mundos, né? Que o primeiro filme ele tem o pé nos dois mundos. É o pé no cinema dos anos 60 do Hitchcock e já tem o pé no cinema atual, porque a sequência final no trem é uma coisa sensacional, né? O cara, pô, um helicóptero num túnel perseguindo um trem Pois é. e os caras em cima do trem, o trem a mais de 300 km por hora e eles em cima do trem, é uma coisa insana, né? Sim, completamente. Então é uma franquia que é curioso notar isso. Ela nasceu com o pé nas duas coisas, né? E hoje o último fôlego disso vem dela, né? Sim. E eu acho que Permanece vindo dela. eu acho que a gente até poderia voltar aqui depois e fazer um bate-papo sobre o próprio Missão Impossível 6. A gente debater algumas coisas, eu acho que seria bem legal. Pode ser. Pois é. Acho que é mais legal debater sobre um monte de coisa ao mesmo tempo do que sobre uma coisa só. Talvez. Acho mais interessante. Mas acho que a gente pode chegar lá. Mas acho que é isso. Acho que a gente conseguiu lembrar bem de bastante coisa, Sim, falar bem sim. de bastante coisa e a realidade é essa, né? É um gênero que nasceu sem estar solo, né? Se ligando aos outros, conseguiu se tornar um gênero próprio, né? Nos anos 80 e 90, mas hoje caminha pra voltar a estar com outros, né? Sim. Vai estar com super-herói, vai estar com essas franquias, né? De Piratas, Transformers e Harry Potter e não sei o que. E vai seguir, mas acho que o que importa é isso, né? Que é um dos elementos do cinema, aí volta o que a gente falou lá no comecinho, que eu acho que mais define o cinema, né? Mais define o entretenimento, né? Sim. Porque independente dele estar num filme ali que só tem isso, ou estar num filme que tem ficção, que tem aventura, que tem terror, que tem herói, que tem não sei o que, é um dos elementos que te levam a viajar, né? Te levam né, pra fora da realidade, né? Que você imagina se aquilo fosse real, se aquilo pudesse acontecer, né? Acho que é um dos elementos do cinema que mais faz isso é a ação. Sim. Né? É essa ação, né, que te leva pra uma imaginação que as histórias de aventura dos livros levavam também, né? Muito antes, né? Então, pode ser que esse gênero, como a gente conheceu nos anos 80 e 90, ele não volte nunca mais a ser como naquele período. Pode ser que nunca mais aconteça. Mas a ação vai estar sempre ali com vários outros, né? Presente, de um Presente, jeito. exato. De um jeito ou de outro, vai estar. Ela vai estar. Vamos encerrar então? Enquanto Tom Cruise não precisa de bengala, que ele continue fazendo Missão Impossível. Que ele continue fazendo, sim. E aí, acho que é isso. Tem algo a finalizar? Não, acho que eu concordo com tudo que você falou. E reitero também. Não, tudo não. A gente discordou aqui com Aliens,
Não, não, eu quis dizer assim, que eu concordo com tudo desse finalzinho, né? Mas E eu ainda teve discordo um. sobre Aliens, ainda discordo. E a, e a gente discordou também da melhor década pro cinema. Pra você, é os anos 80. Pra mim ainda é os anos 80. Mas é questão de criação também, que os filmes que eu mais assisti na minha Sim. infância foram os filmes dos anos 80. Anos 80 e 90, só Não, que mas eu, mais anos 80. não, mas eu também, pô. Tá achando que eu nasci nos anos 50? Tô velho demais. É, não, é questão mesmo de. É questão mais de gosto mesmo. Sim, De tipo de filme que mais se gosta, né? sim, sim. Mas essa treta vai ficar então. E quem sabe a A gente. melhor década do cinema. Mas a gente ainda vai voltar aqui pra discutir sobre isso. Sobre a melhor década da É, história. quem sabe façamos um com a melhor década da história e é até com mais gente também, né? Com Sim, outros sim. integrantes do Oveste Sim. que certamente participarão dos Do, podcasts no futuro, né? do Podvest no Então, futuro. Podvest no futuro. Então, que a gente ainda volta a esse assunto. Ainda voltaremos. Mas por hoje eu acho que. Por hoje é É, só, pessoal. por Né? hoje é só, pessoal. Eu agradeço. A gente agradece demais a presença de vocês aqui, vocês que acompanharam a gente até o final. E é isso. Não deixem de nos acompanhar. O Ovest está aí. Viva o Ovest. Vida longa ao Ovest. E é isso. Um grande Não abraço. deixem de. Não Não de... deixem de ler os textos também. Né? Sim, não deixem de ler os textos. Acompanhar os vídeos do youtuber Vitor. Tá, tá seguindo carreira, que já tá fazendo sucesso aí na carreira de youtuber, então Sim. acompanhe. Se segura o Whindersson Nunes, que eu tô E em chegando. breve. Não sei nem quem é esse, mas tudo bem. Como eu não gosto de youtuber, então que se ferre. O único que eu quero que se dê bem é você. Oh, muito O único obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. que deve foi o sucesso. O resto, tô nem aí. Problema dos outros. E em breve a gente volta pra Sim, outro tema. em breve a gente vai estar de volta aí, pessoal. Um grande abraço Valeu, e até mais. Tchau. valeu. Um grande abraço, até mais. Tchau.